Quando você encontrar Romanos capítulo 1, localize aí, por favor, o versículo de número 14. E nós leremos do 14 ao 17. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 14. Os que encontraram, por favor, digam amém. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E só os que podem digam amém. Podeis tomar assento, muito obrigado, e que Deus, por sua graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Nós estamos diante de parte de uma carta. E é uma carta mesmo. Eu sei que hoje, e aí olhando aqui para os jovens e adolescentes, a maioria de vocês, para não dizer todos, não saberia aí exatamente o que é uma carta. Porque essa é uma prática já praticamente obsoleta. Mas no que constitui uma carta? Primeiro, para se entender o conteúdo da carta, não basta você pegar uma parte, extrair essa parte e ler. Algumas coisas precisam ser levadas em conta, como por exemplo, quem escreveu a carta, que é aquele famoso problema de onde vai o remetente, onde vai o destinatário. Muitos aqui já perderam vários envelopes porque erraram. Colocou o remetente onde era o destinatário onde era remetente, e era aquela luta. Destinatário é onde? É na frente ou atrás? Sabe o que é a frente e o que é atrás? Então, a primeira coisa a se identificar na leitura e entendimento de uma carta é quem a escreveu. Onde é que estava? Qual é o endereço de origem da carta? A quem a carta foi escrita? E o destinatário mora aonde? E aí, então, depois de identificados esses pontos, você, então, identifica o teor da carta, o assunto maior da carta. E aqui nós temos uma carta escrita por Paulo, provavelmente quando ele estava na cidade de Corinto, por ocasião de sua viagem missionária, provavelmente a terceira, e ele está escrevendo à igreja em Roma, que ficava a capital do Império Romano, que era o império da época, que comandava o mundo da época, e ele está escrevendo sobre assuntos teológicos, doutrinários e missionários. Esse é o resumo da carta. Agora, quanto ao capítulo de número 1, que é de onde nós extraímos a leitura que nós fizemos, aqui se trata do quê? O que é que Paulo está fazendo no primeiro capítulo desta carta? Paulo não está fazendo outra coisa senão se auto-apresentando. O capítulo de número 1 da carta de Paulo
aos Romanos é uma autoapresentação do apóstolo. Ele está escrevendo a uma igreja com a qual ele ainda não tinha estado pessoalmente, presencialmente. Portanto, ele se apresenta, e ele se apresenta amplamente. Ele abre a carta, se apresenta como servo do Senhor, e depois, então, no versículo de número 14, ele retoma a sua proposta de autoapresentação, e ele se apresenta como devedor. Esta é uma das formas pelas quais Paulo está se apresentando. Quando Paulo se apresenta, ele não está, de forma alguma, tentando se promover. Pelo contrário, a autoapresentação de Paulo, ela tem como propósito mostrar a sua autoridade. O que é autoridade? A autoridade é aquilo pelo qual uma pessoa é digna de ser ouvida. Então, por exemplo, para nós adiantarmos essa parte, por exemplo, quando alguém diz assim, fulano de tal tem autoridade para tratar sobre aquele assunto. O que essa pessoa está dizendo? Que essa outra pessoa, ela é digna de ser ouvida sobre aquele tema. E de onde vem esta dignidade? Da autoridade. Então é isso que Paulo faz. Quando Paulo se apresenta, ele está mostrando as suas patentes. Ele está mostrando de onde vem a sua autoridade. Então Paulo, primeiro, se apresenta como servo de Deus. Segundo, se apresenta como apóstolo e se apresenta como devedor. Esta apresentação de Paulo como devedor, ela chama atenção, assim como chama a atenção a forma pela qual Paulo se apresenta à igreja que estava em Éfeso. Se você abrir a sua Bíblia aí agora, em Efésios, capítulo de número 1, e no versículo 1, Paulo se apresenta como apóstolo, ele se apresenta como servo do Senhor. Quando você folheia a Bíblia Sagrada e vai para o capítulo de número 4, da mesma carta aos Efésios, Paulo, ele faz uma outra apresentação de si mesmo. Ele agora se apresenta como Paulo, o prisioneiro do Senhor. Vejam, preste atenção nisso. No capítulo 1, ele se apresenta como apóstolo. No capítulo 4, ele se apresenta como preso. Não era comum Paulo se apresentar, preste atenção, 2 vezes. Na carta aos Efésios ele faz. Na primeira, eu sou apóstolo. Na segunda, eu sou preso do Senhor. Ao se apresentar, Paulo está falando de onde vem e qual é a fonte de sua autoridade. Uma pergunta central é esta: por que no capítulo 1 Paulo se apresenta como apóstolo e no capítulo 4 ele se apresenta como preso? Ora, porque no capítulo 1 até o 3, Paulo está falando com a igreja como um todo. Já no capítulo 4, Paulo ele vai tratar sobre ministério, ou seja, Paulo está dizendo a quem exerce ministério que a fonte, a origem e a causa da autoridade ministerial que ele tem é exatamente o fato de ele ser um preso do Senhor. Ou seja, aquilo que para alguns era a vergonha de Paulo, era o sofrimento de Paulo, Paulo entende como a forma pela qual Deus aumenta a sua autoridade espiritual e ministerial. Ou seja, para um crente fiel, que exerce o ministério de forma fiel, o sofrimento,
a perseguição, a oposição, a rejeição não é para te matar, não é para te desanimar, não é para te humilhar, é para Deus aumentar o peso da autoridade espiritual e ministerial na sua vida. Então, Paulo está se auto-apresentando. E aqui em Romanos, depois de ter se apresentado como apóstolo, ele agora se apresenta como devedor. Não só isso, Paulo também deixa claro, neste primeiro capítulo, que a fonte do seu ministério é a graça que o salvou. Só quem pode, diga bem forte, a fonte, mais forte, diga, a fonte do meu ministério é a graça que me salvou. Ou seja, Paulo, ele estabelece, isso é fundamental, Paulo estabelece um paralelo entre a graça que salva e a graça que o usa no ministério. Porque para Paulo não existe uma graça que salva e uma graça que usa a pessoa. Não, para Paulo, a graça que salva é a graça que te usa no ministério. Eu vou repetir isso aqui para ficar claro. A graça que me salvou é a mesma graça que vai me usar. Não existe uma graça salvadora e uma graça que me usa para o ministério. Na ideia, preste atenção nisso, na ideia de Paulo, não existe a possibilidade, por exemplo, às vezes você ouve pessoas dizer assim: conhece fulano de tal? Ah, eu sei, olha, a vida dele não é lá grandes coisas, mas quando canta é uma maravilha. Conhece fulano de tal? Olha, ele está lá com problemas de ordem pessoal, moral, familiar, mas quando prega, a glória de Deus se manifesta. Para Paulo não existe isso. Para Paulo, antes de ser usado por Deus, é preciso ter sido salvo e transformado pela graça de Deus. Ou seja, a graça que me salva é a graça que me usa. A graça que me transforma é a graça que me habilita a ser útil para Deus em sua casa. Quem está entendendo a voz de Deus, adore ao Senhor nessa noite. Eu vou tentar ser até um pouco mais claro aqui. Pastor, o senhor está sugerindo... Não, eu não estou sugerindo. Eu estou afirmando que antes de Deus usar alguém, Ele salva esse alguém. Aleluia. Aleluia. Pastor, só está dizendo que Deus não pode usar um ímpio. Não, Deus pode tudo. Não, é porque eu conheço alguém que aceitou Jesus e voltou para Jesus, um desviado falando de Jesus para ele. Ok, mas isso aí é a exceção e não a regra. Ah, pastor, mas Deus usou a jumenta. De quem mesmo? De quem mesmo? E quem falou que a jumenta de Balaão era ímpia? Aliás, ela era mais crente que o profeta. Ela estava mais sensível que o profeta. Ela viu o anjo e o profeta não viu. Então, antes de Deus usar alguém, a graça, ela precisa salvar este alguém. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Diga bem forte: a graça que me usa é a mesma que me salvou. Aleluia, aleluia, aleluia. E Paulo, ele segue, nós vamos chegar lá. Paulo, ele segue com o seu propósito no capítulo 1. Elogia os irmãos, fala da fé desses irmãos. Ele fala sobre
o seu compromisso com a evangelização. Ele fala do estado, quem me ouve diga amém, do estado da humanidade, do estado de pecado, e como Deus vê o pecado do homem. E à medida que ele vai, presta atenção, à medida que ele vai apresentando a situação do mundo, o estado de pecado da humanidade, ele agora chega a dizer como Deus trata esse pecado. E é neste momento que Paulo diz: olha, Deus está atuando para resolver o problema do pecado do homem. E é neste ponto que aí ele entra e diz: e quanto a mim, eu sou devedor. Com calma, com calma. Se fosse você para se apresentar a alguém que você não conhece, você diria que você é um devedor? Eu vou perguntar de novo. Você está escrevendo a um povo que não te conhece pessoalmente, com o qual você nunca esteve presencialmente. E aí você vai se apresentar. E aí você diz assim: eu sou devedor. Você diria isso? A grande questão é: que dívida é esta? Eu posso adquirir uma dívida de duas formas. A primeira é eu me descontrolar, fazer um compromisso e não conseguir pagar. Mas existe uma outra forma, que é, por exemplo, o pastor Javan se aproxima de mim com todo respeito, eu uso como exemplo, muito respeito mesmo. Ele chega e me diz assim: pastor Elias, o senhor vai para tal lugar? Vou. Eu tenho aqui uma encomenda, é valiosa. O senhor pode entregar, porque eu confio no senhor, o senhor pode entregar para o pastor fulano de tal? Quando eu aceito isso e pego essa encomenda, a partir daquele momento eu sou um devedor. Porque eu estou carregando comigo algo que não é meu. E que eu só me livrarei desta dívida quando eu entregar a outra pessoa. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: eu recebi uma encomenda muito preciosa. E como é que eu pago essa dívida? Entregando a todas as pessoas. Oh, glória a Deus! Quem recebeu essa encomenda preciosa também? Levante a sua mão, adore ao Senhor. Deus te traz aqui hoje para dizer: desperta o dom que há em você. Paulo está dizendo: eu sou devedor. A grande questão é por que ele coloca essa expressão: eu sou devedor. Tanto a gregos, bárbaros, doutores, indoutos. Eu sou. Por que ele coloca isso? Exatamente na parte em que ele diz que Deus está atuando no mundo. Eu preciso que você participe. Diga bem forte: Deus está trabalhando no mundo. É isso que Paulo está dizendo aos romanos. O mundo está em pecado, mas Deus está em atividade. E eu sou devedor. Sabe o que ele está dizendo? Deus me colocou no projeto dele. Eu faço parte do que Deus está fazendo no mundo. Oh, glória a Deus! Eu sinto a graça de Deus para dizer isso aqui. Deus está dizendo a você: pode alguém não acreditar, pode alguém duvidar do seu ministério, mas Deus está dizendo: eu te incluí pela minha graça naquilo que eu estou realizando no mundo. Paulo tem consciência. Paulo, ele sabe que ele é parte de um projeto, primeiro, que não é dele,
Segundo, que é maior do que ele. Vamos participar? Vamos lá. Diga vocação. Não, gente, eu conheço vocês, vai lá. Diga vocação. É fazer parte de um projeto que não é meu e que é maior do que eu. Olha, eu não vou nem argumentar, eu só vou perguntar: onde é que estão os professores de escola dominical aqui? Levanta a mão com ânimo. O mesmo ânimo que você levanta todo domingo, 6 horas da manhã, para ir dar aula. Vai lá, ânimo. Onde estão? Permaneça como levantado. Onde estão os secretários? Onde estão os coordenadores? Isso. Onde estão os superintendentes? Olha aí, está tudo aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Agora pode abaixar a mão. Vou fazer uma pergunta e você vai entender o que eu quero dizer com o que eu estou falando aqui. Ouça isso aqui. Quem aqui já foi para a escola dominical sem vontade de ir? Vou fazer outra pergunta agora para o pastor de vocês com muito respeito. O senhor só vem à igreja quando quer? O senhor já veio para a igreja sem querer vir? Já pregou querendo ouvir os outros pregar? Já aconselhou sem querer aconselhar? Já sorriu querendo chorar? E já chorou querendo sorrir? Por que a gente faz coisa que não quer? E por que a gente não faz coisas que a gente quer? Porque na verdade a gente passa a fazer parte de um projeto, primeiro, que não é nosso, e segundo, que é maior do que nós. Oh, glória a Deus! Ainda tem crente que entende e se alegra com isso. Alegra o teu coração. O teu ministério te credencia como alguém que é fadado a fazer aquilo que agrada a Deus somente. Em outras palavras, nós, como vocacionados, somos escravos. Escravo livre. Porque você olha e diz assim: eu posso faltar, mas eu não vou. Eu quero faltar, mas não vou. Por quê? Não sei, mas não vou. Eu não quero ir, mas eu vou. Por quê? Não sei. É uma força maior do que eu. Vocação, compromisso, chamado, é dívida, dívida, dívida. Então, para a gente adiantar aqui, 3 coisas precisam ficar claras. E eu quero que você participe. Primeira, diga bem forte: a vocação é dada como fruto da graça de Deus. Obrigado. Olha para quem está ao seu lado e diga: não tem nada a ver com você. Ué, está desanimado por quê? Você achou que era? Diga, olha aí, diga: não tem nada a ver com você. É graça. E o Senhor está me fazendo lembrar algo aqui. Por que Deus usa homens na sua obra? Não desvia o olhar, não. Por que Deus usa, presta atenção aqui, gente. Por que Deus usa pessoas em sua obra? Primeiro, por uma questão de estratégia. Homens falando a homens, na linguagem de homens, para os que ouvem, entendam.
E os que falam, conheço os dramas de quem ouve. Não desvia o olhar, não. Então, a primeira razão pela qual Deus usa pessoas e não anjos na sua obra, na igreja, é por uma questão estratégica. Mas a segunda principal, e para mim a principal, é para a manifestação da sua, grita para a sua pessoa, graça. Lembra quando Paulo pede ao Senhor por 3 vezes, tira o espinho da minha carne. 3 vezes. Na terceira vez, o Senhor é tão educado, que até para dizer não, ele diz sim. Tira, Senhor. E ele não vai tirar. Mas ao invés de dizer, não vou tirar, o que o Senhor diz? A minha graça te basta. Como quem diz, eu não vou tirar o que você tem. Porque o que você precisa não é da ausência disso. O que você precisa é da presença da minha graça. Oh, glória a Deus. A gente nem sabe o que precisa. A gente nem sabe do que necessita. Às vezes a gente quer ser livre de um problema. E na verdade aquele problema é exatamente o instrumento de Deus para manifestar a graça dele através de nós. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! A minha graça te basta. O mistério é agora. Pois o meu poder... Não perca não. Se aperfeiçoa. Não é uma loucura isso? Na sua fraqueza. Não adianta correr com isso aqui. Por isso que é bom de pregar aqui, porque aqui tem tempo. Você pode ir com calma. Diga bem forte, o meu poder. Um pouquinho mais forte, diga, se aperfeiçoa. Mais forte ainda, diga, na sua fraqueza. Bom, primeiro, não faz sentido. Poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Tinha que ser o contrário. A fraqueza se aperfeiçoar no poder. Mas não é isso. O Senhor diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você já viu isso? Poder se aperfeiçoar na fraqueza. Pois é isso que ele diz. E mais, não é qualquer poder. É o poder de Deus. Não desvie o olhar, por amor à sua alma. Olha o que o Senhor está dizendo. O meu poder se aperfeiçoa. Bom, o poder de Deus precisa ser aperfeiçoado? Eu estou perguntando. Vocês não perguntam lá para os seus alunos? Agora estou perguntando aqui. O poder de Deus precisa ser aperfeiçoado? Não. Mas ele diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem que ter uma resposta. A grande questão é, se aperfeiçoa em relação a quem? A Deus ou em relação a quem vê? É em relação a quem vê. Porque por mais crente que eu seja, a minha visão é limitada a respeito do poder de Deus. Mas quando eu vejo Deus usando alguém, mesmo sendo fraco, eu olho e digo assim, a graça dele é muito grande mesmo. Oh, glória a Deus! É igual aos dons espirituais. Nós precisamos combater isso. Quando alguém é usado em dons, geralmente as pessoas ficam assim, meu Deus, como Deus usa ele, meu Deus, é muito usado, varão, Deus é contigo. Tinha que ser o contrário, tinha que ser assim, como é que pode Deus usar alguém como você? Rapaz, não dá para acreditar.
Alguém como você sendo usado por Deus dessa forma. Por quê? Porque quando Deus usa alguém, é para glorificar a Ele, manifestar a grandeza da graça dele. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Toque no ombro de quem está perto de você e diga: é pela graça. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Quem pode, levante a mão e agradeça a Ele pela graça. Primeira verdade: a vocação é dada pela graça. Não perca não. Segundo lugar, o vocacionado, além de precisar saber que é pela graça, ele precisa entender que ele não trabalha para benefício próprio. Primeiro, o vocacionado precisa saber que a vocação é pela graça. Segundo, ele também precisa ter a noção de que ele não trabalha para si mesmo. Tudo que ele recebeu de Deus é em favor do outro, é em favor das outras pessoas. Paulo, por exemplo, escrevendo à igreja em Corinto, ele diz que ele não agia com astúcia. O que é astúcia? Trabalhar em benefício próprio. Você quer saber se alguém é vocacionado ou não? Verifique se essa pessoa, ela sempre no que ela faz, ela busca interesse pessoal. Porque se ela busca interesse pessoal, ela não é vocacionada. Porque o verdadeiro vocacionado, ele tem o Espírito de Cristo. Oh, glória a Deus! Aliás, eu vou dizer isso aqui. Por exemplo, existe um documento que depois da Bíblia é um dos mais antigos da igreja primitiva. É o Didaquê. Uma das coisas que o Didaquê ensina é como você descobre se alguém que está falando em nome de Cristo é enviado por Cristo ou não. Quer saber se é falso mestre ou não? Chame-o para comer na sua casa e veja se ele come com alegria o que você oferece. Se ele rejeitar, ele não é de Cristo. Por quê, pastor? Porque se ele não é capaz de obedecer a Cristo nas coisas mais básicas, como é que Cristo enviou ele? Não. Quem é enviado por ele não pensa em si mesmo. Quem é enviado por ele trabalha em favor do outro, trabalha para abençoar o outro, nem que ele perca, nem que ele abra mão do seu próprio conforto, mas ele é um devedor, ele quer pagar a dívida, ele quer ser canal de bênção para outras pessoas. É um princípio bíblico. Olha o que Deus disse a Abraão. Chamou Abraão, prometeu, mas uma das coisas que Deus disse: e em você eu vou abençoar todas as famílias da terra. O que Deus está dizendo é: a minha bênção não vai parar em você. Você não é o alvo da minha bênção. A minha bênção vai passar por você. E através de você, eu vou alcançar outras pessoas. Sabe quem viveu isso de forma perfeita e plena? Jesus Cristo. Ele mesmo disse lá na sinagoga, ele levanta, lê o que está em Isaías, e ele diz: o Espírito
do Senhor Deus me ungiu e está sobre mim. Para quê? Para eu ser ungido? Não. Para eu ser abençoado? Não. Para eu acumular? Não. Ele me ungiu para quê? Dar vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. O que ele está dizendo é: a unção de Deus está sobre mim, mas não para em mim. A unção de Deus está em mim para alcançar outras pessoas, abençoar outras pessoas. Quem entende a voz de Deus aqui? Ora, Atos 10:38. Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo e com poder. E ele ficou o quê? Parado? Não. Andou por toda parte, fazendo bem a todos os oprimidos do diabo. Levante uma de suas mãos aos céus e diga: o vocacionado não trabalha para si mesmo, ele trabalha em favor do outro. Quer ver que é uma verdade? A tentação de Jesus foi em quê? Jesus tinha acabado de jejuar 40 dias. Eu vou repetir: 40 dias. Tem gente que jejua de meia-noite ao meio-dia, acordando 10h30, e já se acha o máximo. E aquele que jejua enquanto a água do café está fervendo, ele põe a água para ferver, apresenta o jejum. Senhor, eu apresento o jejum. Quando ele termina de coar o café, eu entrego o jejum, Senhor. Aí ele diz assim: tu sabes, Deus deve olhar e dizer: claro que eu sei. Jesus jejuou 40 dias. Poucos sabem o que é isso. 40 dias. E ao término dos 40 dias, claro, Jesus teve, diga, fome. Então vai lá. Do que Jesus precisava? Comida. O que foi que o diabo ofereceu para ele? Porque o diabo nunca vai te oferecer o que você não precisa. E vou dizer mais: tinha algum pecado de Jesus comer pão? Sim ou não? Não. Mas olha, a tentação está aqui. O diabo se aproxima de Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, olha isso, e ele é. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus precisa, Jesus pode, tanto no sentido de ser permitido, quanto de capacidade de transformar. Então qual é o problema? Aparentemente, nenhum problema. Então por que Jesus não faz? É pela intenção por detrás. Porque o que o diabo está dizendo é: use o teu poder para beneficiar a si mesmo. Use o teu poder para matar a própria fome. Porque veja, Jesus não transforma pedras em pães para matar a sua fome de 40 dias. Mas ele usa o seu poder para multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para matar a fome de uma multidão que estava há horas sem comer. Por quê? Porque ele não veio para servir a si mesmo. Ele não veio para trabalhar para ele. Ele veio para trabalhar em favor do outro. Deus está nos lembrando: você foi chamado para abençoar a vida de outras pessoas. Você crê que Deus está falando aqui? Diga amém. Pois o Senhor me orienta a dizer isso. Vocacionado, foi chamado para abençoar até quem te faz mal.
Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. Deus me orienta, fale isso, porque tem gente precisando ouvir. Você foi chamado para servir até quem te faz mal. E eu vou te provar. Deus se apresenta a Moisés. E em particular diz para ele: eu vou matar todo mundo. Como é que é? Chega, povo ruim, de dura serviço, povo ingrato, murmurador, vou matar todo mundo. Ó Moisés, todo mundo? Todo mundo. Mas eu não acho que todo mundo é muito todo mundo, não. Não, todo mundo menos você. Se fosse alguns hoje, diria: ô Senhor, pelo amor de Deus, né? Eu sofro com esse povo e o Senhor vai me matar com ele? Isso, Senhor. O povo é teu. Se fosse alguns. O povo é teu. Está decidido? Tô. O povo é teu. O Senhor faz o que o Senhor quiser com ele. Se fosse alguns hoje ainda, diria assim: vai matar mesmo? Vou. Vai mesmo? Vou. Sabe o fulano de tal? Aquele que lá em Mara me fez sofrer, mata devagar. Aqui na unha. Quem sabe se arrepende e é salvo, né, Senhor? Tem gente que vai perder isso. Para aumentar a prova, olha o que Deus diz para Moisés: vou matar todo mundo, menos você. E em você eu vou levantar um novo povo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou esquecer de Abraão. Você vai ser um novo Abraão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é movido pelo quê? Por oportunidades ou por princípios? O que é que te move? Um vocacionado não é movido por oportunidades. Eu fui convidado, lá eu vou ter mais chance, lá eu vou crescer. Vocacionado de verdade não fica procurando lugar para poder trabalhar. Vocacionado é movido por princípios. Vou matar. Preservo você e levanta um novo povo em você. Olha a postura de Moisés. Senhor, o Senhor tirou esse povo lá do Egito e vai matar no deserto. O que os outros vão dizer a teu respeito? As nações vão dizer que tu és um Deus mau. Faz o seguinte, para que ninguém manche a tua dignidade, faz assim: risca o meu nome do teu livro, mas não mate esse povo. Eu vou te fazer uma pergunta aos atentos. Você acha que Deus, ele erra nas suas escolhas? Você acha que Deus, ele semeia sementes preciosas em qualquer terra? Você acha que Deus investe errado? Não. É claro que quando ele chamou Moisés, ele já sabia no que Moisés seria capaz de fazer em favor do próximo, em favor das pessoas. Deus quer investir pesado em pessoas aqui, mas você precisa entender que você precisa ter um coração disposto a servir até aqueles que te fazem mal.
E Deus diz: do meu livro eu riscarei só aquele que pecar contra mim. E por tua causa hoje, eu vou dizer um negócio sério aqui. Por tua causa hoje eu não mato esse povo. Isso. O verdadeiro vocacionado é capaz de fazer pelos outros, sozinho, o que os outros juntos não é capaz de fazer por ele. Porque Moisés, em segredo, preservou a vida daquele povo. Lá no final, Deus levou Moisés no alto do monte e disse: olha a terra, você não vai entrar. Você encontra alguém intercedendo por Moisés, dizendo: se ele não entrar, eu também não entro? Não, é mais ou menos assim: quem mandou errar? Agora eu vou e você fica. É assim. Mas o que é que move alguém a viver assim? Vocação, convicção de chamado. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nessa noite? Deus renova essa convicção em você agora. Deus renova o seu amor pelas pessoas agora e te faz entender que você não é o alvo da bênção dele. Você é canal, instrumento. Eu não vou cansar vocês. Primeira verdade é pela graça. Segunda é em favor dos outros e não em meu favor. Terceira e última verdade, eu não posso me esquecer do mistério da vocação. Qual mistério, pastor? De que o Deus perfeito decidiu usar instrumentos imperfeitos. Às vezes a gente se esquece disso. E eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de limitações, imperfeições, limitação física, limitação intelectual, limitação emocional, limitação até de cansaço. Mas ainda assim, quando você se levanta, a graça de Deus te toma. O vocacionado não pode se esquecer que um Deus perfeito, que poderia fazer de forma perfeita e instantânea, ele poderia realizar a obra dele sozinho, rápida e perfeitamente, mas não, ele decidiu usar meios imperfeitos e trabalhar de forma lenta por meio de nós. Oh, glória a Deus. Eu me lembro aqui agora desse exemplo. Eu tenho duas filhas, a Sofia, que tem 12 anos, e a Radassa, que tem 10. A Sofia nunca foi muito apegada a isso, não. Ela é apegada a outras coisas em relação a mim. Já a Radassa, desde muito pequena, novinha, sempre quando eu ia arrumar o meu material para viajar, ela corria e dizia: papai, eu vou te ajudar. Aquilo já me dava um frio na boca do estômago, porque o que é para ela ajudar, para mim é atrapalhar. Porque o que eu fazia, ela desfazia, e o que ela fazia, eu tinha que arrumar. Então, se eu levasse 20 minutos sozinho, com ela era meia hora, 40 minutos, até que eu conseguia fechar a mala. E ela saía correndo e dizia: mamãe, ajudei o papai. Ainda olhava para trás e dizia: não é, papai? E o que você acha que eu dizia? É.
Mas dentro de mim eu dizia o quê? Ela mais atrapalhou do que ajudou. Me parece que com Deus é a mesma coisa. A gente mais atrapalha do que ajuda. Às vezes o que ele faz, a gente estraga, e o que a gente faz, ele tem que ir consertando. Mas ele decidiu fazer assim. Ele decidiu usar meios imperfeitos. E eu quero que você saia daqui hoje convicto que é pela graça, é em favor dos outros, e é porque Ele te escolheu. Continue exercendo a sua função, manhã após manhã, tarde após tarde, noite após noite. Siga a tua vocação. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Abrace quem está perto de você e diga: alegra o teu coração. Deus decidiu te usar, e é pela graça. Eu vou encerrar aqui, eu prometo. Mas eu vou falar sem tecer muito comentários. 3 fases de uma vocação. Diga bem forte: descoberta. Mais forte, diga preparo. Mais forte, diga exercício. Isso. Primeiro se descobre a vocação. Eu me lembro porque não faz tanto tempo não. Eu tinha 7 anos. Parece que foi ontem. Os jovens não sabem o que eu vou falar. Mas depois esses dias eu falei isso, um jovem pesquisou e já projetou na tela. 3 em 1. Vocês não sabem o que é isso. Toca disco, AM, FM e toca fita. Fita, o que é fita? Depois você pesquisa lá. E de luxo era o que tinha 2 toca-fitas e que gravava de um para o outro. E o melhor ainda é aquele que tinha o pluguezinho para você colocar o microfone e dava para gravar a fita. Eu com 7 anos de idade, eu pegava o microfone, plugava, pegava a fita do meu pai e gravava em cima. Quantas vezes eu apanhei por isso? Porque quando meu pai ia ouvir Canarinhos de Cristo, estava eu lá: receba agora! Porque eu gravava eu pregando. 7 anos de idade. E eu dizia para os meus irmãos: quando eu crescer, eu vou ser pregador, vou gravar fita e vou viajar o mundo todo pregando. 7 anos de idade. Quem está acompanhando aqui, diga amém. O que é isso? Desejo, inclinação. Isso é o que? Vocação. Você começa a sentir desejo por algo. Você se sente parte de algo. É a certeza de que é chamado? Ainda não, porque haverá o processo. Nesse processo, deixa eu te contar só mais uma experiência. Eu estou falando a pessoas vocacionadas, e por isso que eu estou indo nesse ritmo, para tentar deixar isso claro. Entre a descoberta e o exercício, há um processo de preparo. Preste atenção nisso. Eu me lembro que eu tinha 16 para 17 anos, já pregando, atendendo convites dentro da cidade. Eu chegava no meu pastor, e eu dizia: pastor Manuel, eu fui convidado para pregar na nossa congregação tal. Várias vezes. Teve um período de meses que ele dizia para mim: não vai. Não vai. E teve um dia que eu perguntei para ele: por quê? Ele disse: porque eu não quero que você vá. E eu saía dali sem entender, dizendo: Senhor, está estranho, porque o Senhor disse: ide pregai. E o meu pastor diz: ficai.
Mas eu ficava. Eu vou te contar um negócio aqui. Eu sei que hoje daria até processo. Mas eu me lembro quando meu nome saiu pela primeira vez em um cartaz, em preto e branco, só o nome. Simpósio de Missões. Olha isso. Falei, agora Deus me honrou na terra. Eu tinha 17 anos. Agora ninguém me segura. Não segura? Segura sim. É só chegar na mão do pastor da igreja. E chegou. Reunião de obreiros, lotada de obreiros. Uns 500 obreiros. E quando eu vi os irmãos cantando em harpa, quando eu vi que chegou o cartaz, falei, agora que Deus vai me honrar. E eu estou vendo o pastor olhando para o cartaz, olhava para mim, para o cartaz, para o dirigente da congregação, Josias, da congregação do Bela Vista, um bairro acima do bairro onde eu fui criado, Parque Santo Antônio, olhava. Quando chegou na parte dos avisos, ele ficou em pé, já começou assim, meus irmãos, eu estou aqui com um cartaz bonito, simpósio de missões. Isso, vamos falar de missões. Eu só não estou entendendo o nome do Elias aqui. O Elias não serve para pregar nem no círculo de oração de manhã, que dirá em simpósio de missões. E ele já deu o veredito, é o seguinte, esse trabalho só vai acontecer, e eu olhando para ele, se o nome do Elias sair. Vocês acham que tiraram ou não? Claro que tiraram, na hora. E eu estou vivo, não me matou, pelo contrário, isso gerou ainda mais segurança no meu coração. Cerca de 3 meses depois, eu solteiro, morando com meus pais, é claro. 7 da manhã, minha mãe me chama e diz, o pastor Manuel está no telefone. Eu falei, é sério? É. Vou eu e ele, Elias, sim senhor meu pastor, você pode vir na minha sala agora, aqui na igreja? Posso. Cheguei lá por volta de 7:50, quando entrei na sala dele, ele olhou para mim e disse assim, Pai do Senhor, bom dia. Eu falei, Pai do Senhor. Ele disse, o anjo do Senhor me visitou essa noite. Eu falei, é mesmo, pastor? Ele disse, é. E o que foi que ele te falou? Ele me falou, a partir de hoje, não segure mais o Elias. Onde o Elias for chamado para pregar, deixe ele ir, porque chegou a hora. Ou seja, vale a pena você ficar no teu lugar, entre a descoberta da vocação, o preparo e o exercício. Permaneça no teu lugar. Eu encerro aqui. Ninguém vai além do preparo que tem. Você não precisa ficar caçando oportunidade. Ao invés de gastar tempo buscando oportunidade, invista seu tempo se preparando. Porque quando chegar a hora, Deus sabe onde te achar. Ele sabe. Com a permissão do pastor da igreja, esteja em pé, por favor. E eu vou encerrar aqui, citando as palavras de Paulo a Timóteo. Desperte, desperte o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Você pode dizer isso? Aliás, é uma confraternização. Olha para quem está ao seu lado e diga, desperte o dom que não é seu, é de Deus, colocado em você e confirmado pela igreja através do ministério.
A palavra de Deus para você é: fique no teu lugar. Oh, glória a Deus. Aprofunde as suas raízes no teu lugar, que quando chegar a hora, Deus vai te achar. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo a voz do Senhor aqui? Porque a vocação é interna e o chamado é externo. Deus já ministrou o desejo, Deus já ministrou o dom. Agora é hora de se preparar. E daqui a pouco a igreja vai identificar, e o ministério vai confirmar, para a glória de Deus. Quem ouviu a palavra, diga amém. Quem entendeu a mensagem, diga graças a Deus. Eu quero orar com você. Eu vou fazer duas perguntas. Se a resposta à primeira for positiva, você levantará sua mão direita. E se a resposta à segunda for positiva, você levantará junto da direita a sua mão esquerda. A primeira pergunta é: quem aqui de fato reconhece que com todas as suas dificuldades, todas as suas limitações e fraquezas, mas você ainda tem convicção de que Deus tem um projeto vocacional para a sua vida? Você vai levantar sua mão direita ao céu. Ao levantar a sua mão direita ao céu, você está dizendo: Senhor, eu reconheço que, embora eu não mereça e não tenha condições, o Senhor me vocacionou e me escolheu. Dos que levantaram a mão direita ao céu e permanece com ela levantada, quem aqui com a mão esquerda, mesmo sem palavras, com a mão esquerda e a direita levantada, quer dizer para Deus: Senhor, sozinho eu não vou conseguir, por isso eu dependo da tua graça, e eu peço que o Senhor a manifeste hoje na minha vida. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Porque onde tiver mãos levantadas, Deus vai renovar a sua paixão pelo teu ministério. Deus vai renovar a tua paixão pela escola bíblica dominical. Eu sei que há pessoas pelo Espírito, eu sei que há pessoas aqui que estão se arrastando, que muitas vezes vão pela força do hábito e pelo compromisso assumido, mas hoje Deus renova a tua alegria, o teu prazer, o fervor ministerial. Onde tiver mãos levantadas, receba a graça de Deus. Eu não sei se alguém pode cantar aqui como um farol. Vamos orar. De mãos levantadas. De mãos levantadas. A graça de Deus vai te tocar. A presença do Senhor vai te tocar. Deus renova a alegria do teu ministério agora. A nossa irmã vai cantar. Ela vai louvar ao Senhor com uma parte deste hino que o Senhor te renova, e nós vamos orar. E o Senhor renova a alegria vocacional na sua vida hoje. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta meu coração. Chama-me conforme a tua palavra, e enche-me até em mim, se ache só a ti. Oh
como um farol. Nada em seu favor, sempre em favor do outro. Nós vamos orar, vamos orar. Comece a orar você aí. Eu vou te dar 30 segundos para você orar. E daqui a pouco nós vamos orar juntos. E eu vou devolver ao pastor da igreja. Você pode orar? Pedindo ao Senhor que reacenda a chama vocacional no seu coração. É para isso que Deus nos trouxe na abertura desse pré-congresso. É para isso que Deus nos trouxe nessa abertura de trabalhos alusivos à escola dominical. Para te lembrar, você pertence a um projeto que não é seu. Você pertence a um projeto que é maior que você, que é mais importante que você. Você foi chamado para desaguar na vida das pessoas. Eu, Senhor, tenho te confiado valores. Eu, Senhor, tenho te confiado valores preciosos, inestimáveis. E você é devedor, devedor, devedor. Fale, fale, fale. Senhor Deus, onde tiver alguém orando de verdade, a começar lá de trás, lá da galeria, este teu servo, esta tua serva, que tem sido alvo de ataques, para enfraquecê-los, para entristecê-los, para desmotivá-los no exercício da sua vocação. Eu me uno a esta igreja santa, a este santo ministério e oro. Comece a renovar agora. Comece a renovar as vocações agora. Comece a renovar a alegria. Comece a renovar o fervor. Comece a renovar o prazer. Renove a paixão pela tua igreja, a paixão pelas almas. Se você é batizado com o Espírito Santo, seja renovado em línguas estranhas agora. Seja renovado agora. Se você não é batizado, Jesus te batiza agora. Senhor, me conhece. Quebranta meu coração, transforma-me conforme. Se você se sente à vontade, abrace alguém, seja uma bênção para alguém, libere uma palavra para alguém. Deus te renova hoje.